Olá pessoal, vou começar com perguntas hoje. Primeiro, você conseguiu se ver como um diamante, como um ouro? Um homem que tem essa pureza? Lembra Marco Aurélio, imperador romano, filósofo estoico, está nos dizendo isso o tempo todo. Estamos aqui lendo Meditações ou Pensamentos para mim próprio, no nome da edição de Portugal. E Marco Aurélio está nos dizendo: fixa essa meta, que é encontrar isso que já existe dentro de você, essa pureza. Estabelece esse propósito e segue em frente. Então, o que temos aqui nesse livro é um modelo para a construção de nós mesmos. Se a gente pegar alguns desses conceitos e de fato pensar neles e exercitar isso na vida, como por exemplo, o que ele acabou de dizer no vídeo passado, lembra, todos são seus parentes. Se eu consigo me lembrar disso, que eu tenho esse divino dentro de mim, fixo isso como uma meta. Começo a trabalhar os meus atributos, os meus valores, para que isso seja cada vez mais verdadeiro. Primeiro eu tenho uma ideia de que eu tenho esse divino, talvez eu ainda não visualize. Aí no momento que eu identifico essa ideia, eu começo a me preparar para ver esses atributos em mim e aí eu vou buscar em que momento eu fui pura, em que momento eu fui fiel a esse ser humano e divino que habita em mim. E aí se eu consigo ver alguma coisa em mim, isso já vai me dar um ânimo para que amanhã eu continue e cada vez mais e cada vez mais. Então é muito importante que eu faça esses exercícios. Se eu vejo o outro como um parente, se em um determinado momento eu consigo enxergar essa unidade que o Marco Aurélio diz o tempo todo também, que somos todos um. No momento que eu consigo visualizar essa unidade, ainda que seja em algo pequeno, eu começo a expandir e começo a ver isso em mais aspectos da minha vida. E assim eu vou elevando a minha consciência todos os dias. E assim eu vou começando a enxergar mais a minha essência e não a minha personalidade, que muitas vezes, né, tá ali um pouquinho desviada do caminho. E aí eu percebo as minhas tendências para baixo, por exemplo, quando eu estou atenta e falo, puxa, por que eu estou vibrando neste universo? Por que estou escolhendo isso? E no momento que eu percebo que eu estou escolhendo, por exemplo, pela vulgaridade, pelo prazer imediato, pelos instintos, eu vou percebendo, olha, tem algo me puxando para essa morbidez, para o pior de mim. E aí eu sei que isso é pouco construtivo, desculpa, e tem um modelo na minha cabeça. Um modelo, por exemplo, como um homem como Marco Aurélio, um modelo como outros sábios que já passaram por aqui e que nos deixaram dito, olha, você, ele vai falar agora, vou começar o livro, você é mais do que forma, você tem uma essência e você tem que buscar isso, identificar e amar. E você é parte de um todo e você precisa perceber isso. Vamos começar a ler então? Diretamente aqui, vamos lá. Então, eu acabei quando ele falava justamente que todos somos parentes e que é preciso amar, lembra? Aqueles também que te ofenderam e que afinal ninguém te lesa se você não perde uma virtude, se você não perde essa essência que você tem e a forma como você se manifesta, se você não foi rude, se você não foi grosseiro, se você manteve essa sua consciência elevada. Aí ele começa a falar novamente sobre a natureza universal, vai falar sobre a nossa essência e a nossa personalidade. Vamos lá. Só que ele não usa o termo personalidade, né? A natureza universal emprega a substância universal, como uma cera, para modelar primeiro um cavalo, em seguida refunde-o e, da sua matéria, serve para formar uma árvore.
depois um homem, depois qualquer outro objeto. E cada um destes seres apenas existiu por um instante. Ora, um cofre que se desmonta não sofre mais por isso que por ter sido montado. Um rosto que respira ódio é inteiramente contrário à natureza. Em caso de acessos frequentes, a beleza da face morre e acaba por se extinguir, de modo que seja absolutamente impossível reanimá-la. Mas o que é preciso procurar compreender bem é que este estado é contrário à razão, porque, se perde a consciência de que se faz mal, que motivo resta ainda para viver? Somos parte dessa natureza, somos um com essa essência e nada que seja fora da harmonia, unidade é harmonia, é beleza, é conjunto, significa que estou vivendo de acordo com isso e por isso se estou fora de mim, para que viver, né? Todos estes objetos que vês vão ser transformados num abrir e fechar de olhos pela natureza que governa o todo. Da sua substância, ela fará outros objetos. Depois, da substância destes, outros ainda, a fim de que o mundo seja sempre jovem. Marco Aurélio continua nos lembrando, né, da transformação que vivemos constante. E muitas vezes temos medo das mudanças, né? Já citei aqui em outros vídeos Heráclito, que falava sobre a questão da mudança. Quando alguém cometeu uma falta contra ti, considera logo que opinião sobre o bem e o mal o fez cometer esta falta. Quando tiveres visto a razão, lamentá-lo-ás, já não sentirás surpresa nem cólera. Com efeito, ou também tu continuas a ter a mesma opinião que ele sobre o bem, ou uma outra análoga, e deve, pois, perdoar-lhe, ou não partilhas já a sua opinião sobre o bem e o mal, e a indulgência pelo seu engano ser-te-á mais fácil. Temos que ter clareza desse conceito de bem, bem é tudo aquilo que une, o mal é a ignorância, né? Por exemplo, a falta da busca pela sabedoria, me manter em opiniões e não querer buscar a verdade. Hoje é uma coisa que se faz muito nessa sociedade. Eu opino porque eu acredito, eu creio e eu não investigo, porque é mais cômodo eu acreditar naquilo que eu digo, porque isso é o verdadeiro engano, né? E isso é mal. Agora, se eu reconheço o bem, o conceito de bem, o conceito de justiça, o conceito do que é bom, e eu vejo as coisas por este ângulo, quando alguém me fizer alguma coisa, cometer uma falta contra mim, ou eu cometer uma falta contra mim, que isso é muito comum também, eu posso olhar e falar, bom, por que eu errei nisso? Porque esse conceito de bem não estava tão estabelecido dentro de mim. Eu fiz isso por algum interesse e não, por exemplo, pensando no dever próprio da própria ação. Dever próprio da própria ação é bom, hein? Então, eu fiz por isso, né? Com algum interesse escuso e não simplesmente porque era justo fazer aquilo. E se eu reconheço isso em mim ou no outro, fica mais fácil entender que a pessoa fez aquilo por ignorância, ou eu também fiz por ignorância. E uma vez que eu percebo que eu fiz por ignorância ou o outro, eu não vou julgar e criticar e condenar. Eu vou entender e até me compadecer, num certo sentido, por mim, pelo outro, ter esta compaixão e esta empatia e dizer: amanhã eu farei melhor. Então, a importância da gente ter fixos esses conceitos e em cada ação que vamos fazer ou que recebemos, nos perguntarmos, né? Se essa pessoa que está ali do meu lado, ela é uma pessoa ignorante,
nesse sentido de ignorar o bem, por exemplo, né? Eu tenho que ter mais compaixão com ela. Nem todos estamos no mesmo estágio. Ou se eu sou uma pessoa mais ignorante neste momento, mas estou em busca de sabedoria. Eu entendo que eu cometo falhas, mas estou nesse ímpeto, né? Vamos parar por aqui hoje, né? Porque senão já vai dar um tempo muito grande. E continuamos amanhã, se Deus quiser. Boas reflexões, pessoal. Realmente parem e pensem. Pensem, quando algo acontecer essa semana com você, alguém fez alguma coisa. Por que essa pessoa fez isso comigo? Talvez ela não tenha esse conceito, né, da unidade, talvez ela não tenha esse conceito do bem, ela se sinta de fato separada de mim, achando que fazer isso por ela apenas é uma vantagem, e aí é uma ignorância. E se é uma ignorância, não é nada pessoal a você. Não foi alguma falha que alguém cometeu para te magoar, mas simplesmente porque a pessoa não tinha condição de estar num local, nesse momento, melhor do que ela está em termos da sua consciência. E o que importa é onde nós estamos. E nós conseguirmos evoluirmos para darmos respostas positivas ao mundo e aí, num certo sentido, de alguma maneira contribuir para ir puxando esse mundo, né, para essa direção da busca da sabedoria, da busca da harmonia, da beleza e da verdade. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã. Bye, bye.